Boa noite, meu povo, boa noite. Licença para poder entrar na casa de vocês. Eu sou a Alessandra Ortiz, do Centro de Luz, Paz e Amor, e eu passei aqui, gente, para conversar um pouquinho com vocês. Como vocês sabem, o nosso canal é um canal de espiritualidade. Aqui a gente fala sobre religião, a gente fala sobre doutrinas espirituais, a gente fala sobre energia, a gente fala sobre meditação, falamos sobre espíritos e também, né, sobre a nossa vida, sobre a nossa autoestima, sobre o nosso compromisso com a gente mesmo. E esse canal, gente, foi pedido para mim que eu falasse, né, por a minha pombogira, Maria Padilha das Almas. Ela disse que eu tinha que falar e eu comecei falando, né, e eu decidi falar aqui pelo YouTube e tá sendo para mim, assim, um espaço, assim, muito bacana de poder me colocar. Quando eu falo com vocês, eu também estou aprendendo, eu estou falando para mim mesma. Eu estou aprendendo como todo mundo, né? A gente vai nascer, vai morrer, vai aprender sempre. E eu queria falar um pouquinho hoje com vocês, gente. Eu falo sobre vários assuntos, mas eu falo muito sobre a nossa Umbanda, né? Porque é minha banda, né, gente? É a minha religião que eu amo, né? Ser umbandista, né? E a fé que eu tenho nos meus orixás, nos meus guias espirituais, né? E é a minha vida, né? A vida que eu escolhi, né? Que eu decidi cumprir com essa missão, né? E cumprir com uma missão não é uma coisa fácil, gente. Porque cumprir com uma missão, a gente tem aquele compromisso, né? Que é sempre, né? A gente tem, gente, uma responsabilidade tremenda e que não é muito fácil, né? Tá no lugar que a gente se encontra muitas vezes, né? Eu sendo dirigente, é algo assim que exige mais da gente, né? A gente muitas vezes abre mão de muitas coisas, né? A gente larga uma vida que a gente tinha, que era totalmente diferente da vida que a gente leva hoje. E vale a pena, gente, porque a gente pensa muitas vezes que, beber, tá com os amigos, encher a cara, dançar, jogar, passar as noites bebendo, final de semana, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Não que não seja, gente. É bom também, de vez em quando, a gente tem que se divertir, tem que dançar, tem que curtir uma música, tem que tomar uma cervejinha, uma bebidinha. Tá tudo certo, gente. Desde que a gente tenha responsabilidade, inteligência, moderação em tudo que a gente faz na vida da gente, né, gente? E hoje em dia, como eu disse até no vídeo, que eu estou muito seletiva em muitas coisas, eu mudei muito, né? O meu modo de pensar, de agir, certas atitudes que eu tinha anteriormente, hoje eu não cabe mais a mim. Não que eu não possa fazer, a gente é livre para fazer o que quer, mas hoje em dia eu tenho um outro olhar, né, diante da vida. Quando a gente sabe como lida, que a gente que lida com energias diariamente, a gente sabe as coisas que acontecem, né, gente? Quando tem muita bebida, quando tem muita gente bebendo, quando tem muita gente que as pessoas muitas vezes não estão bem, muitas vezes bebem porque estão mal emocionalmente, estão depressivas, estão carregadas, e as influências vêm ali, né? As influências vêm. Então a gente já tem um certo cuidado para estar se misturando muito, lugar que tem muita briga, muita encrenca, muita guerra. Então a gente já procura ficar mais relaxado, a gente procura ficar em casa, ler um livro, assistir um filmezinho, ouvir uma música tranquila, ter uma boa conversa. Pode beber a tua tacinha de vinho ali, a tua cervejinha, mas tu sabe que tem o teu limite ali, que não vai te prejudicar, que tu vai estar bem no outro dia. E a gente que trabalha muito com espiritual, gente, a gente mesmo que é chefe de terreiro, por exemplo, a gente nunca sabe, né? Qualquer momento tudo acontece na vida da gente, né? Então é uma vida de troca, sim, gente, porque muitas vezes a gente, coisas acontecem na vida da gente, sempre tem um passeio, uma festa, um casamento, um aniversário, né, um evento, e muitas vezes tu não pode ali participar, né? Muitas vezes tu é convidado e tu
não pode estar presente porque tu tem compromissos, né? E quando a gente tem compromissos, obrigações, datas, né? Dias de trabalho, a gente se dedica, a gente entra em preceito, muitas vezes até um dia antes, até mais de um dia, dependendo da situação. Então a gente fica mais resguardado mesmo. E eu passei aqui para fazer esse vídeo para falar para vocês, gente, que as questões da gente ser chefe de terreiro não é fácil. Que a gente muitas vezes é chato, muitas vezes a gente é exigente, muitas vezes a gente incomoda, porque a gente gosta daquilo que é certo, né? Que a gente sabe, né? A gente que tem mais tempo de religião, a gente consegue ver além daquilo que muitos que estão começando agora não conseguem ver. A gente que lida com espíritos, a gente sabe as energias que cruzam, que passam, e muitas vezes as pessoas não têm essa maturidade. Muitas vezes as pessoas estão ali, mas elas não têm noção do que acontece ali, que te traz aquele trabalho ali, que é algo físico, existe um espiritual, né? Que existe uma outra versão por ali, né? E que ali tem muitas vezes tem fogo cruzado, né, gente? Ali tá passando energia. E as pessoas não têm essa noção porque estão começando, porque não têm esse entendimento. Muitas vezes são muito novos na religião, estão desenvolvendo, estão naquela empolgação, né? Aquela coisa do médium, assim, cheguei, tudo é novo, tudo é uma curiosidade, é uma experiência, é algo novo, que é normal, é comum disso acontecer, mas a gente que tem mais tempo, a gente sabe, né, o que acontece se certas coisas não forem feitas como tem que ser, forem colocadas no lugar, se a coisa não andar na linha, a coisa pode fugir de controle e pode trazer malefícios. Então, gente, eu passei aqui hoje para falar isso porque a gente, como eu disse, a gente se torna muitas vezes chato, exigente, a gente quer tudo certo, né? A gente não quer que tenha erros. Errar, gente, a gente vai errar muito. Até a gente que já tem mais tempo, porque a gente é humano. Mas a gente tem que ter consciência, a gente tem que aprender a escutar os mais velhos. Quando eu digo escutar os mais velhos, é a gente ter um entendimento de quem já está mais à frente. Para a gente se tornar um dirigente, a gente tem uma preparação, né? A gente às vezes leva anos para se tornar um dirigente, né? São anos de trabalho, de dedicação, de práticas, né? E aprontamento. E a gente sabe quanto a gente tem que responder, quanto a gente tem que se tratar, se cuidar para a gente não falhar. Porque não adianta ser um bom médium ali só na hora da gira, trabalhar, um chefe de terreiro e sair do terreiro e fazer um monte de coisa errada. Nós erramos, né, gente? Eu lá atrás eu errei muito, fiz muitas coisas erradas. Fiz, como todo ser humano, cometi muitos erros na minha vida, como todo ser humano, e eu tento sempre melhorar sempre que eu erro, porque a gente sempre tem a gente sempre tem um tempo de mudar, né, aquilo que é errado, a gente não nasceu sabendo, né? A cabeça que eu tinha há 10 anos atrás não é a cabeça que eu tenho hoje. Né? Todos os dias a gente tem condições de melhorar mais. E eu ainda cometo erros, gente, como todo mundo, porque eu sou um ser humano, mas eu estou sempre tentando trabalhar aquilo que está a mais em mim. Quando eu erro, eu sempre procuro me redimir daquilo e procuro não cometer o mesmo erro. Porque errar, a gente faz parte da vida, né? O erro é educação, a gente erra mesmo. A gente tem momentos que são mais frágeis, tem momentos que a gente está inseguro, tem momentos que muitas vezes a gente erra querendo se defender de algo, muitas vezes a gente erra por medo, muitas vezes a gente erra porque a gente mete o pé pelas mãos, tem N situações, a situação, o momento, como a gente se encontra, isso faz parte, né? Mas nunca é tarde para a gente aprender com os erros da gente, né, gente? Então, ser dirigente não é fácil. Não é fácil, gente. A gente enfrenta isso todos os dias, né? Muitas vezes o Filho de Santo fica bravo contigo porque tu chamou atenção, porque o teu guia ali, né, se colocou em algo. Só que quem é puxar das orelhas, gente, é a nossa. Se dá alguma coisa errada, quem responde é a gente. Os guias da gente vêm para cima da gente. A gente não pode fazer vista grossa daquilo que está errado, né? Uma simples situação pode causar um dano muito grande. Assim como muitas coisas são necessárias que aconteçam hoje para que evite que coisas maiores aconteçam amanhã. Então a gente se torna chato por quê? Porque a gente se dedica, a gente trabalha, a gente está sempre com os guias ali na nossa intuição, gritando, falando para a gente, dando uma direção. A gente não faz nada sozinho, a gente é orientado a tudo. E quando a gente tem esse tempo maior, a gente tem um olhar diferente diante das coisas que muitos filhos, muitos irmãos não têm.
Então tu acaba sendo uma pessoa assim, tá sempre exigindo, tá sempre brigando, tá sempre falando, batendo na mesma tecla. Eu sempre digo, eu pareço um papagaio treinado, repetindo várias vezes a mesma coisa, porque a gente quer, gente, que tudo dê certo. Porque quando a gente abre um trabalho, que o trabalho está ali aberto, é muita responsabilidade. A gente está lidando com a vida das pessoas, com o espiritual das pessoas, com a energia das pessoas. Então as coisas têm que dar certo. Muitas vezes tu fazendo tudo certo, situações acontecem. A gente é demandado, largam coisas na casa da gente e a gente tem que estar sempre atento, a gente tem que trabalhar muitas vezes para desfazer as coisas que fazem para a gente. Não é fácil, gente. Muitas vezes a gente acorda de manhã, os pais já estão ali gritando, a gente já sabe que tem trabalho, a gente já sabe que tem que trabalhar. Às vezes a gente trabalha de manhã até de noite, às vezes a gente passa a madrugada inteira trabalhando, às vezes a gente vira trabalhando. Então é algo muito sério, espiritual, gente, não é algo assim que, eu tô a fim de lavar a louça, vou deixar a louça suja aí, amanhã eu lavo. Não é assim que funciona, né? Uma situação errada pode causar, sim, muitos malefícios, pode prejudicar uma corrente, um trabalho, os consulentes, a gente. A gente lida com energias, então a gente tem que estar atento mesmo, né? A gente tem que ter responsabilidade diante do nosso sagrado. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Então, eu vou dizer uma coisa para você, gente. Pense muito bem antes de assumir um compromisso. Porque a gente recebe muita crítica, muita gente se afasta da gente porque a gente não é mais aquela parceria que a gente era antes. A gente é taxado de chato, de enjoado, de exigente, mas a gente sabe, gente, que se a coisa der errada, a gente tem que correr. E muitos que estão ali que não sabem nem o que fazer no momento que acontece algo que saia do controle. E a gente tem que pegar a frente, enfrentar e segurar o touro com a unha. Então, gente, religião é algo muito, muito, muito sério. A espiritualidade, gente, é muito maior, né? A responsabilidade que a gente tem é muito grande, gente. Então, ouçam os mais velhos. Antes de criticar, de cobrar, procure entender, estude, aprenda, se coloque no lugar do outro. Ouça. Não é por acaso que a gente aprende com aqueles que estão ali, que já sabem mais, que têm mais experiência. A gente está sempre aprendendo, ninguém é melhor do que ninguém. Mas tudo tem um tempo para cada um. E quando tu assume uma responsabilidade dessas, é porque tu te preparou para aquilo. Se tu te preparou para aquilo, tu já tem uma noção maior daquilo que acontece. Então, ouça o seu chefe. Antes de criticar, te ponha no lugar dele. Um beijo para todos, muito axé e uma boa noite a todos. Até a próxima.